E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma videoaula do canal Viaja Nessa História. A nossa temática de hoje é pré-história, pré-história do Brasil e do Rio Grande do Sul, tá? Essa é a nossa terceira aula de pré-história e última. Feito? Bom, o que nós temos que saber? Nós temos que relembrar lá daquela aula de povoamento das Américas que existem 3 teorias de povoamento das Américas. Se a gente vai falar de como é que os primeiros paleoíndios, que é o nome que a gente dá aos povos que chegaram no Brasil e nas Américas na época do Paleolítico, né? Então, os paleoíndios, como é que eles chegaram no Brasil? Para a gente poder começar a falar sobre a pré-história do Brasil. Então, 3 teorias. A teoria asiática, também chamada de teoria de Clovis, a teoria polinésia ou malaio-polinésia, e a teoria das multimigrações e a teoria da Annie de Guidon, que é uma pesquisadora do franco-brasileira, tá? Bom, então a teoria do Estreito de Bering, a teoria asiática aqui na setinha verde, a teoria malaio-polinésia nas setinhas roxas, tá? E a teoria da Annie de Guidon na setinha azul, pra gente lembrar. Bom, como então que nós temos essa chegada dos paleoíndios ao Brasil, né? Dependendo da teoria que tu vai pensares, né, tu vais desenvolver se eles vieram pelo norte, se eles vieram pelo oeste, se eles vieram pelo sul, né? A teoria mais aceita é a teoria asiática, a teoria de Clovis, só que ela tem um probleminha, tá? Aqui eu coloquei para vocês os sítios arqueológicos no Brasil, tá? Por tempo, ó, em marronzinho, os sítios mais antigos de 15,5 a 12,8 mil anos atrás, tá? Os amarelinhos de 12,8 a 11,4, os vermelhos de 11,4 a 10,2, os azuis de 10,2 a 8,9. E aí qual é o nosso problema? O nosso problema é que pela teoria asiática vieram os povos de cima do norte, né? Porque eles vieram pelo Estreito de Bering, vão passar pela América do Norte, passar pela América Central, passar pelo norte da América do Sul e aí chegar no Brasil por essas regiões aqui. Normalmente por bacias, tá? De rios, bacias fluviais, né? Então rotas fluviais em grandes bacias hidrográficas. Então o que nós temos? Eles vão ir ou costeando os rios ou até mesmo com proto-embarcações em rios, né? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que os caçadores-coletores que chegaram aqui, eles chegaram no Paleolítico, né? E há cerca de 15 mil anos, nos sítios que tem vestígio humano e que a datação é por carbono 14 e por DNA, que aí se torna uma datação mais precisa, né? Mas existem sítios arqueológicos no Brasil que tem datação de restos de fogueira, restos de carvão, né? Que vão ter datações bem posteriores. Olha só, a ocupação da América pela teoria de Clovis, ou seja, pela teoria asiática, é entre 15 mil a 12 mil anos atrás, tá? Antes do presente. Então, o que nós temos? O que isso tem a ver? Tem a ver que se tu acha um fóssil de 50 mil anos, ou um vestígio arqueológico, né, de resto de fogueira, de 50 mil anos atrás, lembrando que essa terminação aqui é antes do presente, tu vais ter, como é que tu tem gente há 50 mil anos atrás na América do Sul e eles só chegaram pela América do Norte, que é onde eles teriam que chegar primeiro há 15 mil anos atrás, né? Então essa diferença é que causa uma grande disputa por teorias, né, dentro do meio científico. Qual é o problema? A teoria de Clovis apresenta essa datação, né? De 15 mil anos a 12 mil anos a ocupação das Américas. E aí tu tem sítios arqueológicos mais antigos, até mesmo no Canadá tu tem sítios de 25 mil anos atrás, né? E sendo que o Canadá fica nessa região da América do Norte, né? Bom, nós vamos passar então, ó, se as pessoas vieram por aqui,
como é que aqui tem sítio arqueológico mais antigo do que tem aqui? Teria que ter mais antigo aqui, vocês entendem? Bom, passando, vamos ver então os principais sítios arqueológicos brasileiros. Quais são eles? O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, tá? Tem, é ele que é o foco da pesquisa da Niede Guidon, então ela achou vestígios humanos, né, de cerca de 50 a 48 mil anos atrás. É questionada a datação dela porque não é com vestígios de ossadas humanas, né, ou de restos humanos. Na realidade são vestígios de atividade humana. Então são pinturas rupestres que são datadas de 15 mil anos e ainda são restos de carvão e de fogueira, né? E aí qual é o questionamento? Desculpa, eu voltei o slide. Qual é o questionamento? Que aquele carvão seja natural daquela região ou que aquelas pedras que são tidas como fogueira, que não sejam parte de uma fogueira realmente, né? Esse é o problema que se levanta. Nesse Parque Nacional tem cerca de 912 sítios arqueológicos catalogados com esqueletos humanos e 657 pinturas rupestres. É patrimônio da humanidade pela Unesco. E agora anda com um sério problema de dinheiro, né? Eles não têm muito como se manter porque não existe investimento. O sítio de Lagoa Santa é um dos principais sítios do Brasil. Ele é muito importante para a história da humanidade na América do Sul. Por quê? Porque ele é o sítio que foi descoberto o crânio da Luzia, que é o fóssil mais antigo da América do Sul. Tem cerca de 13 mil anos, é entre 11 e 13 mil anos. Fica na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ok? Aqui, ó, nós temos o crânio que foi encontrado da Luzia em Lagoa Santa. Foi feita uma reconstituição facial e o que se mostrou? Se mostrou que a Luzia tinha traços mais parecidos com os aborígenes da Austrália do que, por exemplo, com os traços asiáticos, né? Que aqui, ó, nós temos a reconstituição, né, da Luzia, uma aborígene, aqui uma indígena, né, Yanomami brasileira, e aqui uma menina, uma criança tailandesa, né? Então o que se vê? Se vê que foram várias ondas migratórias de vários locais, né? Então aquela teoria das multimigrações se mostra cada vez mais próxima da real migração humana, né? Por quê? Porque tu tens de origem aborígene lá da Austrália, que poderia ter passado pela teoria malaio-polinésia, e tem também os povos de origem asiática que poderiam ter passado ou pelo Estreito de Bering ou por uma glaciação ou uma diminuição do nível do mar passado pelo norte, entre a Ásia e a América do Norte, né? Então aqui a gente tem essa possibilidade. Bom, passando, nós temos aqui, ó, todos os sítios catalogados, né, pelo IPHAN em 2018 no Brasil. Então vocês podem ver que é várias pintinhas, ó. Eu dei 2 principais sítios, mas existem uma enormidade, ó. Vai ter aqui no Chuí, em Santa Vitória, em Rio Grande, que é a cidade de onde eu tô falando, tá? Tu vais ter vários no Rio Grande do Sul, e aqui a gente tem a integridade dos sítios. Então, em vermelho, tu tem sítios com menos de 25% da sua integridade. Em azul, com mais de 75% da sua integridade. E em amarelo, que é a grande maioria, né, entre 25% e 75% da sua integridade, tá? O povoamento, então, do Rio Grande do Sul, como é que ele ocorre? Naquele mapinha, ó, a gente viu que os povoamentos vão ocorrer sempre perto dos rios ou utilizando rios, né? E aí no Rio Grande do Sul, que tá aqui, ó, o que nós temos? Nós temos uma ocupação pelo oeste. Então não é um descer o Brasil, o atual território brasileiro, né? É costear aqui, ó, parte da Cordilheira dos Andes, depois sair dela, né? E
entrar no Rio Grande do Sul pela Argentina ou até mesmo pelo Uruguai depois, tá? São caçadores-coletores, porque a gente está falando da época do Paleolítico, e eles migraram pelo oeste por volta de 12 mil anos atrás. No Brasil, nós não temos muito bem a datação de se foi em 15 mil anos atrás, se foi em 50 mil anos atrás. Mas o Rio Grande do Sul, sim. No Rio Grande do Sul existe um consenso entre os pesquisadores que o vestígio humano mais antigo é de 12 mil anos atrás. Bom, no Rio Grande do Sul nós temos 4 tipos de tradições que vão aparecer. Algumas que vão chegar a ter contato com os portugueses quando os portugueses invadem o Brasil, o território que hoje é o Brasil, né? Nós temos como primeira tradição a tradição Umbu, que é de caçadores, coletores, pescadores, nômades. Essa é a tradição mais antiga, a de cerca de 12 mil anos atrás, tá? E vai se estender até 630 anos atrás. Então vocês podem ver que o Brasil tem 500 anos de invasão, né? Então essa tradição quase chegou a ter contato com os portugueses, os europeus. Vão povoar áreas abertas, áreas de pampa, áreas de campo, não de mata fechada, tá? As datações mais antigas vão ser encontradas no Vale do Rio Uruguai, na divisa com a Argentina, nas cidades de São Borja, Alegrete, Itaqui e Uruguaiana. Podem ver que são regiões de pampa, tá? No Nordeste Gaúcho, no Vale do Rio Caí, das Antas, Maquiné e Jacuí. E também nas bacias do Rio Jacuí, Antas e Caí. Desculpa, tá aqui as datações deles, eu li de novo. Cabe mencionar que no litoral, o município de Rio Grande, então a nossa cidade aqui, também vai ter sítios de tradição Umbu, que vão ser datados de 2.400 ali, ó, e 35 a 2.000 anos atrás, tá? Alguns arqueólogos então vão acreditar que as migrações dos povos guaranis e gés, tá, vão acabar com as populações umbus, né, de tradição umbu. E que os umbus tenham se transformado, né, ou poderiam ser de forma linguística ou até biologicamente, os minuanos e os charruas, que vão ficar nessa região de pampa também, tá? Aqui, ó, nós temos alguns artefatos da tradição umbu. São as pontas de flecha, ó, e as bolhadeiras. Tá? Aqui é uma pedra usada na bolhadeira. A bolhadeira é esse instrumento aqui que serve tanto para brigas, né, quanto para caçar. Aqui a gente tá vendo a caçada de uma ema, que é um tipo de ave que vivia nas regiões de banhado. A tradição Humaitá é uma tradição também de caçadores, coletores e pescadores, mas agora de áreas fechadas, de área de floresta. Vai ter mais ou menos uma idade de 8.000 anos atrás, tá? E vai ficar nas zonas de mata do Uruguai, Argentina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então toda essa região sul, ok? Esses paleoíndios das tradições Humaitá vão ter o início, né, de uma horticultura, então o início de plantar, não ser fixo, mas já começar. Então alguns artefatos deles são utilizados junto com cabos de madeira, e aqui nós podemos ver os artefatos em pedra. Passando então, não quer passar, passou demais agora. Nós temos os sambaquis, tá? Os sambaquis, eles são montes, são concheiros, são montes de conchas que vão ser feitos no litoral, tá? Então, podem ser compostos por moluscos, tanto de origem marinha, terrestre ou de água saloba, nessas regiões lagunares, né? Esqueletos de seres pré-históricos, como preguiça gigante, tatu gigante, né? Ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedras e de ossos. São resultados de ações humanas, então eles não são um aglomeramento só de conchas, eles são um aglomeramento de conchas intencionais, então os seres humanos é que estão fazendo esse aglomeramento de conchas, e eles podem ter formas variadas.
fica presente nas regiões litorâneas, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Então todo o litoral do Brasil apresenta sambaquis. Os maiores sambaquis brasileiros foram encontrados na cidade de São Francisco do Sul, Jaguaruna, Laguna, que fica em Santa Catarina, Garuva, no oeste de Santa Catarina, onde temos formações aqui de 30 metros de altura, os concheiros, né, os sambaquis, e 400 metros de extensão. O mais antigo sambaqui brasileiro é do Vale do Ribeira, em São Paulo, e tem 9.000 anos, tá? Aí aqui, ó, como é que vai existir o sambaqui? Como é que ele vai sendo feito, né? Tu vais ter os povos vivendo dessa área lagunar ou uma área de litoral marinho. Eles vão começar a juntar dejetos, juntar material, né? Vão começar a empilhar esse material, vão enterrar os seus mortos nesse material, vão comer e vão se agrupar dentro desse enorme monte que eles estão fazendo, tá? Bom, aí nós passamos para a tradição vieira. A tradição vieira é de caçadores-coletores de região de banhado e alagadiços. É a tradição vieira que seria uma continuação daquela tradição umbu que a gente viu na região de Pampa, porque essa tradição vai estar na mesma região, numa região aberta, de banhado e de pampa, tá? Vão ser nômades e vão criar cerritos. Os cerritos são montes, aqui ó, estruturas monticulares, são montes que são feitos no pampa, no campo, né? Tu consegue ver que ele destoa do resto da paisagem, né? E aí ele vai ser feito com finalidade de habitação, de base para habitação, já que tu tá num banhado, né? E que é uma área alagadiça. Vai ser ritual ou funerário, não se sabe bem, né? Eles já conhecem a cerâmica nessa tradição. E os principais cerritos que existem no Rio Grande do Sul vão ficar na cidade de Rio Grande, Santa Vitória, Camaquã, saiu aqui errado o acento, Pelotas, na Argentina e no Uruguai, tá? A tradição vieira vai ter como exemplos de povos os charruas e os minuanos. Esses povos já tiveram contato com os portugueses, né? Vão ser até exterminados, vão ter primeiro contato com os guaranis, que vão estar migrando e vão tomar as terras que seriam dos charruas e dos minuanos, que são nômades, né? E os guaranis vão vir plantar, vão ficar mais fixos, um pouco mais fixos, semi-sedentários, né? Seminômades também pode ser chamado. E aí os charruas e os minuanos vão perder parte do seu território. Quando os portugueses e os espanhóis chegam, aí eles perdem de vez o território, tá? Aqui, ó, o que seria um cerrito, ó, tu pode ver que é um campo e aí tem um montinho, e aqui também, ó, um montinho, né? É difícil de se perceber, por quê? Porque com o tempo ele vai tomando o aspecto do próprio lugar, e aí tu tens que ver que na região não tem morro, né? Não tem monte, e aí aparece do nada um montinho, e aí esse montinho, se for feita uma escavação, vai ter restos de fogueira, restos de ossada, porque eles também vão enterrar, restos de comida, pontas de flecha, e aí vai ser cerâmica, e aí vai ser caracterizado como um cerrito, tá? Aqui, ó, os povos charruas e minuanos que quando os europeus trazem os cavalos, né? Os cavalos não vão ter nessa região, vai aparecer depois com os portugueses, eles vão aprender a utilizar o cavalo e aí as bolhadeiras, ó, que a gente tinha visto antes, tá? A tradição taquara, então, é a última tradição que a gente vai ver e ela é a dos caigangues. Os caigangues que a gente conhece hoje também, né? Em alguns lugares, principalmente na região de Planalto e no litoral norte do Rio Grande do Sul, eles vão se agrupar neste primeiro momento de povoação, né? Vão ser caçadores, coletores e pequenos agricultores. Pequenos no sentido de que eles vão plantar pouco, né? Não vai ser a base da sua organização. Vão ter casas subterrâneas e vão ser ceramistas. Mas como assim casas subterrâneas? Bom, assim, ó, por causa do frio que vai ter no Planalto, né? Não que na nossa região não seja frio, mas essa região aqui de Planalto eles vão resolver o problema. Não tem como num banhado tu cavar um buraco,
Então nessa região aqui, se tu cavar um buraco, tu vai só ficar com mais água, né? Na região de Planalto não, então o que eles faziam? Eles cavavam um buraco que aí atacava o vento e colocavam um teto de palha, né, para que caso chovesse não caísse água nesse buraco, ó. Então tá aqui a formação, ó. Tu faz um buraco e aí tu coloca o tetinho de palha. Algumas dessas aldeias, né, teriam conexões por baixo, subterrâneas também, entre as casas subterrâneas. Feito, gente? Eu vou deixar para vocês os sitezinhos que eu peguei e nesse daqui eu vou deixar o link também. É um documentário feito de uma exposição que foi feita no Museu da PUC, tá? Sobre a pré-história do Rio Grande do Sul. Um documentário de 40 minutinhos, muito legal de se ver, que explica tudo isso em mais tempo, né? Com mais imagens e bem legal de se ver. A nossa próxima aula, então, vai ser sobre civilizações hidráulicas. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e um beijão.